Nós estamos de volta nesse bloco para falar da importância de realizar check-up regularmente. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Márcio Fortuna, médico especialista em diagnóstico por imagens. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, Denise. Obrigado pela essa oportunidade de a gente fazer esse serviço de utilidade pública. A gente tem que orientar a nossa população. Olha, a gente fala da importância de fazer check-up, de estar sempre ali em contato com o médico. Hoje são várias especialidades que tem. E muitos especialistas, às vezes o cardiologista, o urologista, o ginecologista, com certeza, no caso das mulheres, quando a mulher está disposta e procura, quer fazer um check-up, eles já pedem os exames de toda a ordem. Já pedem os exames, mesmo que cujo resultado, se não der 100%, vai precisar encaminhar para um outro especialista. Então, já são pedidos todos os exames. E muitas vezes isso é alvo de crítica. Ah, pediu muito exame. Aí a paciente não gosta, a pessoa não gosta que pediu muito exame. O que você tem para dizer, tendo em vista que a gente passou pela pandemia e tem gente que não vai ao médico ou não faz um check-up? Vai ao médico, vai ao pronto-socorro, foi ao posto de saúde, porque teve uma questão ou outra, né? Foi ali apagar um incêndio. Desde comecinho de 2020, ou mesmo antes, 2019, e nós já estamos em 2024. Está mais do que na hora e não dá nem para reclamar da quantidade de exames. Com certeza, Denise. Esse assunto que você tocou é muito importante, porque o check-up é uma situação que o cliente deve buscar anualmente, com uma certa frequência, mas ele é uma consulta individualizada. Então, o cliente vai no médico e não tem aquela fórmula pronta, ele tem que fazer análise de caso a caso. Por isso que não dá para pedir, não deve ter, ou não tem, né, um papel pronto já. Ah, check-up? Tó, esses exames. Não. Não deve. Isso não é uma consulta digna. Para individualizar. Anamnese. Ótimo. Analisar a história familiar, analisar a pessoa, a idade, o sexo, a fase que está. Cada idade tem o seu respectivo check-up direcionado para aquele caso, para aquele momento, para aqueles sintomas do dia do cliente. Porque, infelizmente, a gente fala assim, check-up, aí entra essa situação que você está me dizendo. Mas existe aquelas pessoas que fogem também. Isso que esse é o objetivo hoje da entrevista, da gente trazer esse pessoal também para fazer uma análise periódica, mesmo seja tem que ser individualizada, mas tem que ser feita. Tá. Então não é só fazer o exame do joelho que está doendo, não. O exame que está doendo, claro que você vai fazer, está doendo, vai fazer o exame, vai saber o que tem, mas tem que ver inclusive aquilo que não está, e esse é o papel do check-up, apresentando sintoma nenhum. É o erro do cliente, ele só vai buscar na dor. Então, ele foge desse esclarecimento, porque se ele busca o médico com essa periodicidade e faz uma análise do caso dele em específico, o acompanhamento dele se torna muito mais fácil. Eu gostei, doutor, que você está chamando o paciente de cliente, que é cliente, é uma relação de consumo. É o cliente, gostei. E aí me lembrei, já puxou aqui uma outra questão que eu acho importante trazer. Hoje existem uma série de exames, e aí eu acho que são mais os marcadores no sangue, né? Tumorais. E tem um monte de CA e alguma sequência de números que são esses marcadores. O problema tá... O médico pediu esses exames, não avisou muitas vezes, e aí pensa que é o cliente. Vamos esquecer um pouquinho o paciente, vamos colocar o cliente, porque falar paciente traz uma questão de que com o médico está sempre todo o poder, né? Vamos pensar no cliente mesmo, que é ali. Uma relação de consumo também. Deixa eu entender o que você vai escolher, porque você é o médico, mas o que é?
E se o paciente não quiser saber essas informações tumorais, ou se ele disser, acho que agora não é esse momento, eu quero fazer um check-up, mas estou chateado porque às vezes houve uma perda por conta de um câncer na família recente. Como é essa conversa? Existe essa conversa, doutor? E, além disso, há necessidade do médico explicar o que está sendo pedido ali? Com certeza. A relação médico-paciente, o momento da consulta, quando o cliente ele apresenta os sintomas que ele tem, isso já existe um direcionamento. O cliente também ele não vai querer que não seja comunicado para ele que ele está com uma doença que a gente pode fazer um diagnóstico numa fase inicial, que vai ter um prognóstico para ele e às vezes de cura. Então, assim, a consulta tem que ser direcionada pela queixa do cliente. Então, ele chegou e ele disse, eu estou sentindo isso, isso e isso. No caso, uma mulher, a idade da mulher, o homem, a idade do homem, os sintomas que eles têm naquele momento, baseado nessas queixas, vai ser feita uma análise de todo o contexto e exposto, sim. Então, assim, a situação, se tem uma história familiar, se ele tem uma queixa, que tem um problema de um câncer de estômago, tem que ser pesquisado, tem que dizer que está sendo pesquisado, tem que ser apresentada a situação também. Não é? Não pode ter também uma situação de esconder. Eu, por exemplo, trabalho com diagnóstico por imagem. Eu faço muito diagnóstico de câncer de mama em fase inicial. A gente conhece como está o serviço público, por exemplo. Eu converso com a cliente, eu paro tudo, eu pego na mão dela e dou o caminho para ela. Porque se ela tem lesões que são clássicas de câncer de mama, se eu não pegar e disser a ela, faça já essa biópsia, vamos fazer esse diagnóstico mais rápido, se cai no sistema público, às vezes vira 6 meses, às vezes vira 1 ano, e aquilo acabou, não vai ter mais, vai perder o time da doença. Então, assim, tem casos que eu estou no meu consultório, estou fazendo meus exames e eu falo, não, aí eu paro, eu pego a cliente, eu explico para ela a situação, me desculpa a fila, me desculpa se atrasou um pouco os procedimentos, depois eu explico com os clientes, ponho ela na sala da mastologista, por exemplo, para que seja dada a sequência, para que seja encurtado esse caminho do diagnóstico concreto para que se inicie o tratamento. Aproveitar esse gancho, então, sempre bom falar de câncer de mama, de diagnóstico precoce em câncer de mama. Onde é que começa esse rastreio, doutor? Olha, geralmente existe um mito que o pessoal fala que câncer de mama só pensa depois dos 40, só pensa na mamografia. Não. Vou te contar um caso que me veio à memória agora. Na pandemia, você falou da pandemia, me aparece uma garota de 22 anos, com 8 meses de uma lesão tumoral na mama, que ela estava com medo de procurar o médico por causa da Covid. Na hora que eu vi aquela lesão, deu vontade de chorar, porque ela perdeu o time da doença. Então, são situações dessa que... 22 anos. Então, assim, voltando. Então, existe o ultrassom que se faz... Você não vai pensar que aos 22 anos Existem 30, 35 anos. Eu tenho, nessa faixa etária, que ainda não entrou a mamografia, tem muitos relatos de casos de câncer de mama. Cada vez mais agora. Aos 40 anos, já entra a mamografia. Uns dizem bianual, outros dizem anual. Eu gosto de fazer anual. Você fazendo a mamografia, por exemplo, na mamografia, existem lesões que são as microcalcificações. Essas lesões, quando você faz esse diagnóstico no início da doença, o tratamento é uma setorectomia. Você tira um pequeno setor da mama.
por que que a gente vai esconder isso do paciente? Por que que a gente não vai acelerar essa situação? Então, tem que ter também essa conversa verdadeira com o cliente. Você falou dessas microcalcificações. Isso é bem comum de aparecer em exames de mama. Muito comum. Agora, não significa que todos esses casos são tumorais? Ou... Não, existem as microcalcificações clássicas tumorais. Por isso que o especialista está ali para fazer esse rastreio. E ele tem quando você faz o exame da mama, existe uma classificação. Então, são exames operador dependente. Eu dependo, claro, da máquina, mas dependo de você que está ali atrás. De quem faz análise, de quem dá o diagnóstico. Mas a situação que eu estava voltando no assunto é não deixar o caso solto, porque o cliente vai, faz o exame, pegou o exame na mão, mas ele não sabe o resultado. Então, se esse caso chega até a mim e eu vejo que está solto, eu falo, não, vamos resolver. Ah, no SUS é isso, é aquilo? Não, divide, faz, o que você quer? Vamos resolver. É a vida, né? É o time da doença, é a família. Na hora que aperta, a família chega tudo junto. Claro, eu já ouvi vários relatos como esse, do médico que normalmente não iria visitar a paciente depois de ter feito qualquer tipo de exame de imagem, principalmente os de imagem, mas fazem isso e salvam a vida dessas pessoas, né? Olha, eu vi aqui, vai aparecer ali uma coisa e não deixa passar, né? Vai vir o laudo, ainda vai demorar. Antes disso, já corre para o próximo passo. Isso salva a vida daquela pessoa. Isso é maravilhoso. E pensar dessa forma, então, um diagnóstico, ele não vem para trazer esse fardo, essa sentença. Um diagnóstico precoce vai trazer a vida dessa pessoa, né? Essa é a maior importância do check-up, da rotina. As mulheres, por exemplo, aos 21 anos, têm que começar a fazer o Papa Nicolau, que é o câncer do colo de útero, que tem que ser buscado com rotina esse exame, porque quando a gente faz o diagnóstico tanto do câncer de colo uterino ou câncer de mama, passado 2 anos, o prognóstico já fica péssimo. Lesões que você pega na mamografia, menores de 2 centímetros, que elas geralmente que crescem no máximo em 1 ano, tem câncer agressivo, que cresce mais rápido, mas no geral, o diagnóstico precoce salva a vida. Essa é a importância. Você fala da idade que ainda a mamografia não está ali muito bem indicada, então a mamografia ela bate o martelo para ser indicada a partir de 40 anos, né? Sim. Antes disso, não, mas não tem exceções ou por conta da composição da mama não dá para enxergar muito as lesões? Nossa, você fez uma pergunta tão inteligente que parece que eu estou conversando com uma colega muito hábil, porque isso às vezes é uma briga. Existe mamas que são muito volumosas. As mamas muito volumosas, elas são muito adiposas. E uma lesão pela mamografia é como se ela brilhasse. Ela tem um destaque que é uma coisa assim... Isso era uma coisa que eu tinha vontade muito de ensinar para os mastologistas, para os médicos em geral, porque eles não têm. Os médicos em geral, eles têm essa ideia de que mamografia é só depois dos 40 anos. Vamos esperar, mas a paciente não está sangrando, não precisa fazer nada. Opa, diagnóstico precoce. Antes de aparecer o sintoma, a gente faz exames de rotina, check-ups, que salvam vidas. Excelente. Mais uma perguntinha. Chega através do nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela saber o que vem por aí do público de casa? A Vani Alves, de Santos, litoral de São Paulo. Boa tarde. Tenho 66 anos, o ano de 2022 fiz um tratamento de H. pylori. Após repetir o exame deu negativo, mas surgiu a metaplasia intestinal. Nesse caso, devo acompanhar ano a ano. Corre o risco de virar câncer? Obrigada, Vani.
Sim, tem que acompanhar, tem que fazer um acompanhamento sério com o colega, com o gastroenterologista, aí já vai para o especialista que já está conduzindo o caso. E pela queixa, não precisa esperar sintomas, não precisa esperar um sangramento importante para repetir. Ah, vamos esperar 3 anos para fazer uma nova avaliação? Não. Ela te pergunta se pode vir a câncer por conta dessa ansiedade na vigilância, né? Que o médico pediu para acompanhar anualmente. Entender se o médico, você confia no médico, você acompanha com esse médico. Se ele pediu para você acompanhar a cada ano, é assim que deve fazer. Correto. Ter a segurança também da possibilidade de fazer qualquer tipo de acompanhamento. Isso. Sem precisar esperar ter o sintoma. E uma coisa que eu acho fundamental, acabei de fazer meu check-up, doutor, e agora tive qualquer questão importante, um sangramento, enfim, preciso. A fotografia, o meu check-up que eu fiz, acabei de fazer, foi a fotografia daquele momento. Se eu tive uma outra situação, então eu preciso procurar ajuda médica. Isso é muito comum, principalmente agora na dengue, né? Eu estava conversando com um cliente essa semana no café e ele falou assim, mas eu fiz o exame, eu tenho esse hemograma aqui de 20 dias, eu tenho esse hemograma aqui de 2 meses atrás, eu vou precisar fazer outro. Poxa, a plaqueta cai em uma semana, 3, 4 dias te derruba. Tem que fazer análise, é uma outra situação. Não é porque você fez um check-up que deu tudo bem, alguma coisa podia estar mascarada e começou uma virose ou alguma outra infecção bacteriana que derruba a pessoa e tem que começar do zero. Legal. É básico. Você deu o exemplo da dengue, às vezes tem que fazer diariamente ou a cada 2 dias tem que fazer os exames de sangue, né? Então, tem para fazer análise das plaquetas. Não é brincadeira. É uma doença, a princípio, autolimitante, mas as complicações para uns vêm e a gente tem que estar muito atento. Ainda vou te deixar um tempinho, doutor, para você fazer suas considerações finais, para conversar com o público que está em casa, que de repente não vai ao médico, não faz check-up já faz muito tempo, ou fala assim, eu tenho medo de receber o diagnóstico. Já você vai ter um minutinho para fazer essa consideração final, mas eu já quero te agradecer demais por ter vindo. Adorei esse bate-papo. Acho que você pode voltar um dia para a gente falar, de repente, só dos diagnósticos de câncer de mama, para abordar mais essa questão aqui, ou outra, qualquer que você achar importante, tá? Vou deixar o Instagram do doutor, @Dr. Márcio Fortuna, @Dr. Márcio Fortuna, e o telefone WhatsApp é 11 999535915. 11 999535915. Obrigada por ter vindo, doutor. E enquanto eu me preparo para dar meu recadinho, queria que você olhasse para o público nessa câmera aqui atrás e dissesse a eles o que eles estão esperando, de repente, para fazer um check-up, com medo de diagnóstico, o famoso eu não, quem procura acha. Ou tem exame marcado? Talvez eu conheça alguém que esteja precisando, já tem indicação de fazer o exame, né? Já até marcou, de repente nem foi. Tá enrolando? Para dar aquela coragem, aquele gás que precisa, doutor, por favor. Pessoal, o assunto é sério, o diagnóstico precoce salva vidas, tá? E tem que ser buscado. Põe a mão na consciência. Veja a sua família, o amor que eles têm por você. E às vezes você está escondendo, você não está buscando um auxílio médico e depois o que vai vir pela frente não vai ser legal. Então, busque especialistas, busque a fazer as consultas com uma certa rotina, porque isso vai te dar uma qualidade de vida muito melhor. Obrigada, doutor. Volte sempre.